Serviço Público Federal, Ministério da Educação, Universidade Federal de Sergipe, Gabinete do Reitor, Resolução número 41 de 2021 do CONEP. Aprova normas para atividades educacionais híbridas emergenciais para os cursos de graduação no âmbito da Universidade Federal de Sergipe. O Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da Universidade Federal de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando a necessidade de criação de estratégias de prevenção e contingenciamento de epidemias de doenças infectocontagiosas, considerando a persistência dos efeitos da situação de emergência em saúde pública devido à propagação da Covid-19, considerando a necessidade de manutenção dos processos de ensino e promoção do fortalecimento das relações acadêmicas, considerando as avaliações e deliberações dos fóruns de coordenadores de licenciaturas e bacharelados promovidos pela Pró-Reitoria de Graduação, considerando, analogamente, o Decreto-Lei nº 1044, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores de afecções, considerando o disposto nas normas do Sistema Acadêmico de Graduação da UFES, Resolução número 14 de 2015 do CONEP, em seus artigos 168 a 174, considerando a Resolução número 26 de 2020 do CONEP-UFES, que estabelece o Plano de Atividades Educacionais Remotas Emergenciais, considerando o Protocolo de Biossegurança Institucional, que traz deliberações do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria do Gabinete do Reitor, número 469, de 22 de junho de 2020, prorrogada pela Portaria número 572, de 22 de julho de 2020, com vistas à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19, considerando o plano de retomada gradual das atividades presenciais que apresenta orientações do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria do Gabinete do Reitor, número 782 de 2021, de 5 de julho de 2021, considerando o parecer CNE-CP número 11 de 2020, que dispõe acerca de orientações educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da pandemia, considerando a Resolução CNE-CP número 2, de 5 de agosto de 2021, que institui as diretrizes nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar, considerando o parecer do relator, conselheiro Péricles Moraes de Andrade Júnior, ao analisar o processo número 39.367 de 2021-74, considerando ainda a decisão deste Conselho em reunião extraordinária hoje realizada, resolve: artigo 1º, regulamentar o ensino híbrido emergencial para retorno gradual das aulas presenciais dos componentes curriculares teóricos, práticos ou teórico-práticos dos cursos de graduação da Universidade Federal de Sergipe a partir de janeiro de 2022, em caráter excepcional e temporário, tendo em vista a persistência dos efeitos da pandemia da Covid-19.
Parágrafo único. Entende-se por ensino híbrido emergencial o regime de ensino adotado temporariamente pela instituição para ministrar componentes curriculares, integrando processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos por meio de interações que contemplem encontros presenciais, virtuais ou presenciais e virtuais, possibilitando diferentes abordagens metodológicas favorecedoras de uma relação significativa e segura entre estudante, docente e conhecimento. Artigo 2º. Durante a vigência do ensino híbrido emergencial, os componentes curriculares da graduação da UFES serão desenvolvidos nos seguintes formatos: primeiro, totalmente presencial; segundo, totalmente remoto; terceiro, combinação entre presencial e remoto. Parágrafo único. As unidades acadêmicas ofertantes, ouvidos os departamentos e núcleos solicitantes, terão autonomia pedagógica para planejarem a organização didática dos componentes curriculares ofertados, devendo considerar os formatos de ensino dispostos no plano de retomada presencial e gradual das atividades acadêmicas da graduação. Artigo 3º. Sobre a conceituação dos formatos de desenvolvimento do componente curricular, deve-se considerar as especificidades postas ao ensino híbrido emergencial em situação de contingenciamento de doenças infectocontagiosas. Inciso 1º. O formato totalmente presencial se dará com todos os alunos matriculados no componente, observando-se para a oferta o número de estudantes por turma, o espaço de aula alocado e a porcentagem de teto de ocupação estabelecida no plano de retomada gradual das atividades presenciais e em conformidade com o disposto em portarias institucionais e em decretos estaduais, sendo possível a formação de mais de uma turma para o componente quando o número de matriculados exceder o teto da ocupação estabelecida. Havendo revezamento de grupos, o componente curricular passa a funcionar no formato combinação entre presencial e remoto, não mais no formato totalmente presencial. Inciso 2º. No formato combinação entre presencial e remoto, além de considerar as condições de biossegurança na presencialidade e na mediação tecnológica no momento remoto, deverá haver indicação dos respectivos grupos de estudantes nas aulas presenciais e das estratégias de ensino-aprendizagem a serem desenvolvidas pelos grupos remotamente, respeitando-se o revezamento entre os grupos. Artigo 4º. Para a classificação dos componentes curriculares a serem ofertados no formato totalmente presencial, o departamento núcleo ofertante deverá considerar: primeiro, os componentes curriculares que não puderem ser ofertados durante a vigência do plano de atividades educacionais remotas emergenciais; os componentes curriculares com carga horária prática que não pode ser adaptada ao totalmente remoto, tais como aqueles que possuem aulas de campo, na comunidade e em laboratório de ensino. Terceiro, as atividades de estágio curricular obrigatório. Quarto, os demais componentes que não se enquadrem nos incisos 1, 2 e 3 serão ofertados a critério do departamento e núcleo, de acordo com as possibilidades de organização dos espaços físicos da UFES para atendimento do protocolo de biossegurança da instituição e conforme plano de retomada gradual das atividades presenciais, em se tratando de atividades presenciais. Inciso 1º. A partir da locação da sala de aula
se notificada pelo departamento e núcleo à direção de centro ou campus a não possibilidade de atendimento ao protocolo de biossegurança da instituição no formato totalmente presencial, o componente será reclassificado como totalmente remoto. Inciso 2º. No transcorrer do período letivo, caso haja confirmação de infecção de um dos participantes da turma no formato totalmente presencial, as aulas passarão ao formato totalmente remoto enquanto durar o período de isolamento. Artigo 5º. Para a classificação dos componentes curriculares a serem ofertados no formato totalmente remoto, o departamento núcleo ofertante deverá considerar: primeiro, as atividades pedagógicas, seja em sala de aula ou laboratórios, nos quais não seja possível sua realização dentro dos parâmetros do protocolo de biossegurança e do plano gradual de retomada das atividades presenciais. Segundo, no caso de o departamento ou núcleo definir o componente como remoto e a alocação das salas de aula e sua respectiva capacidade total de ocupação dos alunos matriculados na turma foi inferior ao teto indicado no plano de retomada gradual das atividades presenciais, o componente curricular poderá ser reclassificado a critério do departamento ou núcleo como totalmente presencial. Artigo 6º. Para a classificação dos componentes curriculares a serem ofertados no formato combinação entre presencial e remoto, o departamento núcleo ofertante deverá considerar: primeiro, componentes teórico-práticos que não possam ser realizados totalmente no formato totalmente presencial. Segundo, componentes teóricos no qual o tamanho da turma ultrapasse o teto estabelecido na fase do plano de gradual retomada das atividades presenciais. Inciso 1º. O escalonamento de estudantes dar-se-á pela divisão dos participantes da turma e grupo presencial, conforme o plano de curso, respeitando-se o teto da ocupação indicada no plano de gradual retomada das atividades presenciais. Inciso 2º. As aulas remotas no modelo ensino presencial e remoto são destinadas ao grupo de estudantes não presencial em cada semana e contam com estratégias de ensino-aprendizagem assíncronas, conforme as orientações estabelecidas pelo plano de retomada gradual das atividades presenciais. Inciso 3º. Para os componentes curriculares teórico-práticos ofertados mediante criação de subturmas, os momentos práticos deverão acontecer para 100% dos estudantes matriculados e os momentos teóricos deverão acontecer no formato remoto. Artigo 7º. As avaliações para o formato combinação entre presencial e remoto devem manter a isonomia entre os instrumentos avaliativos, podendo considerar as seguintes possibilidades. Primeira, a avaliação poderá ser totalmente presencial em dias distintos para cada grupo, respeitando-se o revezamento. Segundo, a avaliação pode acontecer totalmente online no mesmo momento para toda a turma. Artigo 8º. O desenvolvimento das atividades de trabalho de conclusão de curso, TCC,
bem como a orientação docente para essa atividade, poderá ser realizado de forma remota a partir dos meios de comunicação elegidos pelos docentes e que melhor se adaptem às condições de acesso dos seus orientados. Artigo 9º. Caberá aos departamentos e núcleos, ouvidos os respectivos colegiados de curso e núcleos docentes estruturantes, NDE, primeiro, referendar os planos de ensino para os componentes curriculares que serão ofertados, com detalhamento do conteúdo pragmático, metodologia, ferramentas pedagógicas utilizadas, formas de avaliação e outras informações pertinentes ao desenvolvimento dos componentes curriculares. Segundo, dar ampla divulgação aos estudantes sobre a classificação de cada componente curricular, conforme os formatos previstos, assim como o quadro com essa indicação antes do período de matrícula. Terceiro, caberá aos departamentos e núcleos observarem, na organização das ofertas, as classificações dos componentes, de forma a se evitar a sobreposição de componentes curriculares em diferentes formatos. Quarto, informar aos respectivos setores responsáveis pela alocação de salas de cada campus quais componentes curriculares precisarão ter espaços alocados. Quinto, informar a Prograde necessidades específicas que precisem ser atendidas para o desenvolvimento dos componentes curriculares sob sua responsabilidade. Artigo 10º. Caberá às respectivas instâncias da UFES a garantia das ações de acessibilidade dos programas institucionais e dos auxílios para estudantes de graduação estipulados no Plano de Atividades Educacionais Remotas Emergenciais. Artigo 11. Todas as aulas e suas formas de realização deverão ser registradas pelos docentes no SIGA-A. Inciso 1º. A carga horária do componente curricular definida no projeto pedagógico do curso alimentará o PAD do docente, que deve ser submetido à aprovação do Conselho Departamental da mesma forma que tem acontecido até então. Segundo, devido às características inerentes ao ensino remoto, a frequência não será considerada como critério de aprovação no componente curricular de formato totalmente remoto. Inciso 3º. Será dispensada a necessidade de registro diário de frequência no SIGA-A dos componentes curriculares em formato totalmente remoto. Inciso 4º. Os componentes ofertados no formato totalmente remoto seguirão todas as previsões da Resolução número 26 de 2020 do CONEP, que aprovou o Plano de Atividades Educacionais Remotas Emergenciais. Artigo 12. Os docentes devem, preferencialmente, indicar aos alunos o uso de recursos virtuais do Sistema de Bibliotecas da UFES, o SIB-UFES. Artigo 13. Caso o discente sinta-se impossibilitado de cursar componentes curriculares nos semestres sob vigência desta resolução, será concedida, mediante a solicitação, a dispensa de matrícula ou trancamento total, sem prejuízo ao tempo máximo de integralização curricular e sem contabilizar para o limite máximo de dispensas de matrícula definido pelas normas acadêmicas. Parágrafo único.
Será garantida a prorrogação do prazo máximo para a conclusão de curso a todos os alunos de graduação da UFES, no mesmo número de períodos letivos regulares que forem ofertados na forma desta resolução. Artigo 4º. Fica autorizada a inserção em componentes curriculares que necessitem de interação presencial de alunos da graduação que tenham sido submetidos a esquema vacinal e recebido dose considerada imunizante da vacina específica contra a Covid-19, obedecido o intervalo recomendado para proteção após a referida dose, com base em publicações científicas ou pareceres técnicos dos fabricantes. Inciso 1º. Discentes que não estejam com a imunização completa poderão participar de atividades presenciais desde que assinem termo de declaração vacinal e de responsabilidade dos prejuízos à sua saúde e à saúde coletiva no SIGA-A no momento da matrícula, podendo ser exigida testagem periódica. Inciso 2º. Na vigência desta resolução, é obrigatório o uso de máscara tanto por discentes como por docentes que estejam em atividade presencial em sala de aula. A recusa no uso de máscara autoriza o docente a não permitir a permanência do discente em sala. Artigo 15º. As ações em torno do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, poderão continuar acontecendo por via remota. Artigo 16. Os casos omissos serão discutidos no âmbito da Prograde. Artigo 17. Essa resolução entra em vigor nesta data e altera as disposições em contrário durante sua vigência. Sala de Sessões, 17 de novembro de 2021. Vice-reitor, professor doutor Rosalvo Ferreira Santos, presidente em exercício.